E aí pessoal, eu sou o Rômulo. E eu sou a Gabi. E a gente é do canal Estrada Bonita. E hoje a gente tá aqui no Parque Nacional do Ushuaia para mostrar esse lugar lindo aqui para vocês, tirar todas as dúvidas que você tem sobre esse lugar. E bora lá nesse vídeo. Isso aí, vamos lá, já se inscreve aqui no canal e vem fazer esse passeio com a gente. Bora lá. Então pessoal, estamos na Ruta 3 de novo, mas não é para ir embora. A gente vai finalmente completar ela e a gente vai mostrar certinho para vocês. A Ruta 3 ela é uma estrada, como vocês viram nos nossos vídeos aí todos da Argentina, que ela passa dentro de algumas cidades. Não seria diferente aqui no Ushuaia, ela passa dentro da cidade também. E a gente tem que pegar uma parte dela aqui para ir para o Parque Nacional. E a gente vai mostrar um pouquinho dela para vocês lá na frente, que ela fica bem bonita. E vamos lá conhecer agora o famoso Parque Nacional e terminar a nossa primeira missão de toda essa viagem. Então pessoal, chegamos agora aqui no Centro de Visitante Alacush. E vamos mostrar pra vocês, é a primeira parada ali do mapa que eles entregam pra gente. Então a gente vai conhecer aí, tem restaurante, tem algumas informações também, parece. Vamos lá junto que a gente vai mostrar pra vocês. Isso aí. Ó galera, tô bem de boa sentado num sofazinho aqui. Aqui no centro de visitantes do Alacush eles têm café, tem media luna, tem sanduíche árabe, tem um monte de coisa e também tem cerveja e tal. Provavelmente eles devem servir almoço também. E é bem confortável, bem legal, tem bem quentinho aqui dentro para quem tá fugindo do frio. E os precinhos são um pouco caros, obviamente, porque tá dentro do Parque Nacional, mas não é assim o dobro do preço, é um pouquinho mais caro, tipo, croissant eu vi ali tava 350, o sanduíche tá 600, mais ou menos assim, café tava 350. E os preços são um pouquinho mais caros, nada muito grave. Se você tá com fome, vale a pena dar uma parada aqui. Ó pessoal, depois do canto desses gaviões eu vou explicar um pouquinho pra vocês qual é que é o trajeto que a gente vai fazer hoje. A gente veio do centro aqui, então aqui você passa pela porta do Parque Nacional. Um pouquinho antes da porta do Parque Nacional tem o trem do fim do mundo, que a gente vai mostrar depois pra vocês. Aqui você continua, quando você chega logo um pouquinho depois do portal do Parque Nacional, você tem a Senda Ensenada, que é um caminhozinho que vai te levar pro Correio do Fim do Mundo. No inverno esse lugar tá fechado, mas no verão ele tá aberto. Então se você vier aqui no verão é um lugar legal de parar. Lá tem a estação de correio mais ao sul do mundo. E aí você vai poder ter uma vista bonita de todo o canal Beagle. A gente continuou e chegou até aqui no Centro de Visitantes Alacush, que a gente mostrou aí, que tem o cafezinho e tal. E agora a gente vai seguir até o Lago Roca, o Lago Asigami, e a gente vai mostrar lá pra vocês. Essas duas trilhas, que é a Senda Cerro Guanaco e essa Ito 24, elas não estão abertas agora no inverno, elas só estão abertas no verão, então provavelmente você não vai conseguir fazer. Essa aqui tem mais ou menos uns 4 km e essa aqui é um pouquinho maior. É legal fazer essa porque ela vai até a fronteira do Chile, porém ela só vai poder fazer ela no verão. Depois a gente vai descer e vai pegar o outro caminho. Então a gente vai passar pela Laguna Negra, vai passar pela Castoreira e depois a gente vai chegar no final da ruta número 3 lá na Baía Lapataia. Ó, já começamos o vídeo aqui encontrando, ó, os símbolos que estão aqui na logo do parque, ó. É um passarinho, meio patinho, depois a gente vai ver o nome, vai deixar aqui pra vocês. E olha a vista já daqui. Alacush é o nome desse patinho que a Gabi acabou de mostrar pra vocês. E ele é um símbolo aqui da Terra do Fogo. É um patinho típico daqui que os Yaganes, eles tinham a observação deles muito grande aqui no lago. E aí eles acabaram dando o nome de Alacush. Alacush significa na língua Yagan pato que nada e não voa. Ele também é conhecido como
pato a vapor. É, pato a vapor. Que ele nada bem rapidinho. Esse centro de visitantes aqui tem algumas informações sobre o parque, o que está aberto, o que está fechado. Agora no inverno tem bastante lugares que estão fechados. A gente vai tentar mostrar o máximo aqui para vocês, mas é o primeiro lugar que você para. É um dos únicos lugares aqui dentro do Parque Nacional que tem comida, tem banheiro, tem toda a estrutura para receber os visitantes. E agora vamos seguir em direção ao Lago Roca, que é o primeiro ponto aqui que a gente vai parar e mostrar, contar um pouquinho da história para vocês. E essa aqui já é a vista dessa primeira parada. A gente fez um caminhozinho aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. E aí você já vem aqui encontrar esse rio. Então, pessoal, agora a gente chegou aqui no Lago Asigami. Eu vou falar um pouquinho da história dele para vocês. Esse lago foi muito disputado entre a Argentina e pelo Chile, na época que eles estavam resolvendo aqueles conflitos de territorialidade do fim do mundo. No final foi decidido em 1985 que esse lago ia ser dividido entre os dois países. Então tem a parte argentina, que é essa que a gente está, mais ou menos ali da onde a gente pode ver no final dessa montanha para lá já é do Chile. Então todas essas montanhas que a gente está vendo já não são mais território argentino, são território chileno. E o lago, na verdade, ele tem 3 nomes. A parte do lado do Chile é chamada de Errastegui, que é o sobrenome do presidente que resolveu alguns conflitos na época do norte argentino, na divisa com Atacama. E a parte argentina é chamada de Lago Roca, que é em homenagem ao presidente Júlio Argentino Roca, que era colega do presidente chileno na época dessas resoluções desses conflitos. O nome que os Yaganes davam para o lago é Asigami, e Asigami significa cesta grande, então uma cesta larga. Porque eles olhavam para o lago e acreditavam que ele era em formato de uma cesta bem larga, assim. Na verdade, hoje, se tu olha de satélite, ele não é bem assim, porque era uma ideia que eles tinham. Lógico que naquela época eles não tinham satélite, então eles olhavam e davam o nome das coisas no nome que eles acreditavam que eles viam. A gente não vai chamar nem de Roca nem de Errastegui, a gente vai chamar de Asigami, porque é o nome que os verdadeiros habitantes originais dessa ilha e donos dessa terra deram. Então, pessoal, logo depois que a gente sai do centro de visitantes, a gente chega no Sendeiro do Turbal, ou a Trilha da Turfa. Não confundam com trufa, aqui não tem nada a ver com trufa, que o pessoal gosta de comer aí, que é aquela coisa rara. Aqui é a turfa. A turfa ela é basicamente um carvão que se forma depois do acúmulo de matéria orgânica, de animais, de vegetais que vão se acumulando, e eles acabam fazendo uma camada muito grande dessa matéria orgânica que ela não se decompõe, porque não existe oxigênio nessa região. Geralmente as turfas estão localizadas mais nas partes austrais e polares do mundo. Tu pode encontrar muito no norte da Europa, no norte do Canadá e aqui no Ushuaia, logicamente no sul da América do Sul, e elas se acumulam e se formam ali embaixo, meio que fosse um carvão, assim, uma coisa diferente do que uma terra. Uma coisa com a mesma origem da terra, mas diferente. Esse carvão ele foi usado durante muito tempo para aquecer as casas, então o pessoal retira isso daqui e leva para as casas para poder tacar fogo. Ele queima como se fosse um carvão, queima devagar e aquece os lugares. Também já foi usado durante muito tempo como combustível. Aqui no Ushuaia nunca foi utilizado com esse propósito, justamente porque a colonização daqui já propiciava ter outras formas de matriz energética. Mas é muito conhecido também a turfa por ela ser utilizada para secar os grãos de malte na Escócia, porque a Escócia é uma das maiores reservas de turfa do mundo, e eles usam a turfa para secar os grãos de malte para a produção do uísque. Então o pessoal costuma falar, porque o meu uísque ele tem gosto de turfado. Isso é porque eles utilizam uma grande quantidade de turfa para poder fazer a secagem desses grãos. Por isso que o uísque escocês ele é tão diferenciado dos outros no mundo, justamente por causa que o grão ele é queimado, secado com turfa. E aqui a gente consegue perceber bastante no chão. Todo esse lugar que a gente está pisando é um lugar com turfa. Inclusive parece que tu não tá pisando num lugar muito firme, assim. Parece que tu pisa e o chão dá uma tremida, né, Gabi? Uhum. Aqui onde tem a turfa cresce essas espécies de samambaia aqui no chão. É bem parecida com a samambaia. E ela, se você pisar ali, bem no meio ali, você consegue perceber que o teu pé ele não firma no chão. Ele fica num lugar cheio de folha, assim, como se fosse pisar num monte de folhas. E justamente porque o piso é uma
acumulação sucessória de matéria orgânica sem oxigênio, que no futuro provavelmente vai formar a turfa. Aqui perto tem uma Laguna Negra, infelizmente o sendeiro, a trilha que leva para lá está fechada e a gente não vai conseguir visitar. Mas ela, diferente de todas as lagoas aqui da região, que são bem transparentes, bem limpinhas, a Laguna Negra ela é completamente preta. Isso porque a acumulação de turfa ali é muito grande e a turfa acabou deixando ela preta, assim como a terra daqui que a gente pisa é bem preta. A gente está andando em lugares completamente secos, assim, com aquele pó que sobe, aquele barro, e aqui é como se tu estivesse pisando num monte de lama preta, assim, bem diferente, que contrasta bastante com a neve que a gente está caminhando em cima também. Bom, pessoal, se vocês virem para cá no inverno, vocês vão perceber uma coisa, que todas as árvores, todas não, a maioria delas, pelo menos dessa espécie, ela tem como se fosse uma bolinha que parece um ninho de passarinho, assim. Eu acho que aqui atrás deve dar para ver lá, todas lá, ó. Quando a gente viu pela primeira vez, a gente pensava que era algum musgo ou um líquen que se grudava nela e formava isso. E agora a gente viu um galho caído no chão, ainda verde, e a gente percebeu que não é, ó. É o próprio galho, que alguns pedacinhos dela ainda estão verdes. Como esse caso aqui, ó. Essa parte aqui ainda tá verde e o resto tá tudo seco. A mesma dessa é essa aqui, ó. Só que tipo, como se fosse uma florzinha de hortênsia ela fica. E é bem bonito. Diferente assim, né? Pode ser porque para alguns não seja tão bonito. Então, pessoal, vamos para mais um trajeto aqui agora. Esse aqui tem uma pequena trilha de 300 metros. que fica logo depois do Turbal. Isso aí vamos mostrar para vocês a paisagem e o que tem por aqui. E tem um riozinho bem bonito aqui e tem uma parte que tá um pouquinho nevada, ó. Vocês vão conseguir ver aí agora. Bem bonitinho o riozinho. Então, pessoal, vocês estão vendo todas essas árvores aqui no fundo, que estão caídas, a maioria, algumas estão podres, algumas estão mortas, estão secas. Isso aqui não foi o homem que derrubou, não foi o homem que explorou madeira, isso aqui não foi vento que derrubou, não foi alguma doença que fez essas árvores morrerem. Antes de contar por que elas estão assim, a gente tem que contar uma outra história. Em 1948, a Armada Argentina, né, a Marinha Argentina, trouxe 50 castores para cá, 25 casais. Esses castores foram colocados ali na beira do Lago Fagnano, um lago que a gente já passou perto de Toluín. Você pode ver nesse vídeo aqui que a gente vai deixar no card. Primeiramente, o objetivo disso era fazer com que a população daqui se beneficiasse da caça desses animais e pudesse usar a pele desses animais para o mercado mundial de peles, que estava crescendo. O que tinha tudo para dar certo, na verdade deu tudo errado. O mercado de peles caiu, ninguém caçou esses animais e durante aí mais de 50 anos eles viveram felizes, tranquilos aqui se reproduzindo. O castor ele é um animal de origem do Canadá e no Canadá vocês bem sabem que tem muitos coiotes e muitos ursos. Esses ursos e coiotes caçam e comem os castores. E também vocês sabem que aqui na Argentina não existe nem coiotes e nem ursos. Então ele encontrou o lugar perfeito, o lugar melhor do mundo para ele poder viver. Aparentemente parece ser um bichinho bonito, um bichinho tranquilo. Na realidade ele mas ele só presta na verdade na região onde ele deveria estar, que é lá no Canadá, no norte dos Estados Unidos. O castor encontrou um lugar maravilhoso para viver aqui, então ele tinha uma quantidade muito grande de árvores, ele se alimenta de árvores e ele teria uma condição climática perfeita e muito similar à do Canadá. O problema é que o castor ele faz diques, ele produz ele constrói esses diques, essas barragens nos rios e faz com que o rio represe. E a partir dessa represa ele faz as tocas dele, que tem a finalidade de se proteger dos seus predadores comuns, que são os ursos e os coiotes. Acontece que aqui ele não tem predadores e ele em vão constrói essas tocas, esses diques, e acaba destruindo completamente a natureza em volta. O prejuízo calculado que esses castores causam é de centenas de milhões de dólares por ano. Isso sem contar que várias outras populações de animais daqui se prejudicaram dessa interferência de um animal exótico. Não foi só o castor que foi introduzido para cá, o coelho europeu também foi introduzido. Logicamente que o estrago visível do coelho europeu é muito menor,
Mas aqui na Argentina foi introduzido muitas espécies de animais, assim como no Brasil. A gente tem como exemplo o javali, que foi introduzido e hoje ele ocupa basicamente toda a região do Mato Grosso, destruindo lavouras e prejudicando a economia geral do Brasil. Também tem muitos veados que foram introduzidos aqui na Argentina e também no Brasil, que estão prejudicando a vida de outros animais similares. Mas é impressionante o que o castor fez aqui nessa região. Isso é interessante para a gente poder aprender, né? Como não se deve interferir na natureza de um lugar, trazendo espécies invasoras. Aparentemente uma decisão que seria para beneficiar o povo local acabou prejudicando não só o povo, mas quem pagou no final foi a natureza, né? E é impressionante o que esses animais fazem. Eles são talvez os maiores engenheiros de toda a fauna mundial, porque tudo isso, exatamente tudo isso, era um bosque simples, como esse que vocês podem ver atrás, depois a Gabi mostra. Tudo isso era um bosque normal, um rio grande, e tudo ficou represado. Aqui o lago está congelado, no caso, mas dá para perceber muito bem como eles colocam os pauzinhos ali para poder represar todo esse rio. Os 50 casais que foram introduzidos em poucos anos se tornaram 50 mil, se tornaram 100 mil, 150 mil, e em 2017 foi analisado que mais ou menos tinham aqui nessa região, do sul do Chile e do sul da Argentina, 200 mil castores. A partir desse dado foi iniciado um projeto binacional entre o Chile e a Argentina para tentar exterminar essa espécie de animal daqui. Para isso eles começaram a bonificar as pessoas, as pessoas naturais daqui que caçavam esse animal, começaram a dar prêmios, começaram a patrocinar essa caça amadora de castores e também trouxeram alguns profissionais do Canadá e dos Estados Unidos que faziam essa caça profissional desse animal. Esses caçadores profissionais chegaram a usar até helicópteros para poder exterminar esse bicho. Hoje a população dele está um pouco mais controlada, estima-se que tenham aí entre 70 e 80 mil castores no sul aqui dos dois países. A população diminuiu bastante, mas a intenção é que em 10 anos eles praticamente exterminem essa espécie daqui. É triste exterminar? Pode ser, para algumas pessoas mas vocês não têm ideia do que esse animal prejudica outros animais. Então, obviamente que foi um erro humano, mas agora o extermínio desse animal é necessário e precisa ser feito aqui nessa região. É muito difícil imaginar que esses castores construam essas estruturas, né? Porque olhando daqui, talvez daí não dê para perceber 100%, mas olhando daqui é uma coisa muito bem feita. Eles colocam todos os pauzinhos das árvores e acabam completamente represando o rio. E as tocas, na verdade, eles fazem na parte de cima. E o único benefício das tocas lá no Canadá para eles é se defender dos ursos. E aqui não tem benefício nenhum, então é um trabalho em vão, como eu falei. Eles não necessariamente derrubam as árvores, na maioria das vezes eles somente tiram os galhos dela, só que as árvores do Canadá já são adaptadas a eles e se desenvolvem depois deles arrancarem. Aqui não, aqui ficam esses paus retos e completamente mortos, porque já não tem mais força para se regenerar. Eles estimam que uma árvore dessas que eles cortam demora 100 anos para ficar mais ou menos no tamanho como ela está. Então provavelmente aqui, depois que exterminar os castores, vai demorar 100 anos para voltar a ser um bosque original. E isso causando prejuízo, como eu falei, de centenas de milhões de dólares por ano. Chegamos na Ruta 3, nosso primeiro marco dessa viagem. Aqui a Gabi acabou de falar que é um momento de reflexão nosso, porque a gente saiu de Buenos Aires há 5 meses atrás. 6, 7 já. 6. E a Ruta 3 foi nossa casa nesses últimos 5 meses. A gente esteve passando por várias cidades, ela nos levou a lugares que a gente nunca imaginou que ia chegar. E ela foi muito generosa com a gente. Verdade. E todo o povo argentino também foi muito querido, muito carinhoso com a gente. E chegamos no final dela. Chegamos. Parabéns.
É o nosso primeiro marco. Aqui a gente começa a refletir agora os próximos caminhos, porque muita gente acha que o marco é lá na entrada do Ushuaia. Pra gente é aqui, porque justamente por causa do final da Ruta 3. E nossa, é muito emocionante saber que a gente completou todo esse trajeto. Verdade. E chegamos então, Bahia La Pataia, final da Ruta 3. Agora a gente vai mais um pouquinho pela Ruta 3 e depois a gente começa a outra ruta mística da Argentina, que é a Ruta 40. Ruta 40. Isso aí. Então aqui tem a placa da Bahia La Pataia e do fim da Ruta 3. Ó. Aqui finaliza a Ruta Nacional número 3. Buenos Aires, 3.079 quilômetros. Ela começa lá em Buenos Aires. A única parte da Ruta 3 que a gente não pegou foi de Buenos Aires a Mar del Plata, que a gente pegou outra ruta, mas a gente pegou um pouquinho dela. E daqui para Buenos Aires 3.079 e daqui para Alasca 17.848. Então deixa aí nos comentários o que você acha, se a gente deve ir para o Alasca ou não. A gente está raciocinando aqui, a gente está pensando. Vontade não falta, né, Gabi? E Parque Nacional Terra do Fogo, Bahia La Pataia. Então, vou mostrar um pouco da Bahia aqui para vocês. Então, pessoal, agora a gente chegou aqui no final do nosso trajeto pelo Parque Nacional Terra do Fogo. E aqui não é só o final da ruta número 3, aqui a gente chega na Bahia La Pataia. Ela é uma baía muito importante aqui e também, assim como outros lugares que a gente mostrou hoje, foi disputada entre o Chile e a Argentina e somente em 1985 foi decidido que a Bahia La Pataia ficava dentro de território argentino. La Pataia em Iagán, que era o povo que vivia aqui, que a gente já falou tanto deles, significa Baía do Mato, ou Baía do Bosque, Baía do meio da floresta, assim. Isso porque aqui realmente tem uma vegetação bem grande e a baía ela fica meio que incrustada assim, no meio do mato. Toda essa baía, todo esse rio La Pataia, que é o rio que a gente vem descendo desde lá do lago, ele é um rio que passa dentro de um fiord. Para quem não sabe o que é fiord, fiord é um tipo de um vale que é esculpido pelas geleiras. Então, antigamente, quando teve a glaciação, a última glaciação, tudo isso aqui era geleira. E a geleira ela faz como se fosse um vale e ela vai comendo as pedras, comendo as rochas, a terra. E logo depois que acaba a glaciação, todo aquele gelo derrete bem devagarinho e vai formando vales, que são esses vales que a gente consegue ver aqui. As montanhas a gente vê, né? Porque a gente está olhando de baixo para cima. E o rio La Pataia ele corre dentro desse fiord. É interessante também observar que aqui tem bastante geleira, só que nenhuma delas a gente tem acesso, como a de Perito Moreno, ali em Calafate e tal. E essas geleiras elas derretem bem devagarinho e a gente consegue perceber como aquele lago lá em cima, que a água aqui ela corre bem devagarinho. O rio ele deságua aqui nessa Baía La Pataia, o rio La Pataia que vem lá do Chile, lá de cima ele deságua aqui, bem calmo, bem tranquilo. E é louco também imaginar que daqui a pouco essas águas que demoraram tanto tempo para descongelar, que estão há milhares de anos lá em cima, vão encontrar as correntes fortes do Cabo Horn, aqui perto, lá na viradinha da América do Sul. Os primeiros habitantes dessa região aqui da Bahia La Pataia também foram os Iaganes e os Iamanes. E eles viviam basicamente da pesca, de pegar alguns peixes pequenos que tinham aqui na Bahia e da coleta de mexilhões, de mariscos assim,
E eles comiam muito marisco, esse povo, e eles faziam aquelas montanhas de casca de marisco, porque a casca você não pode jogar de volta no mar. E aí aqui também é um lugar que se formaram os famosos sambaquis, que também tem no Brasil. E o coelho selvagem, o coelho europeu, que era o que foi introduzido aqui, assim como o castor, que a gente falou anteriormente, ele fazia tocas nesses sambaquis. Então eles decidiram também exterminar esse coelho para não estragar um sítio arqueológico. Toda essa parte que vocês veem atrás aqui é um sítio arqueológico, e um pouquinho para frente dessas ilhas já é o Chile, que é a última fronteira da Argentina. Outra curiosidade aqui da Baía La Pataia é que antigamente, lá pelos anos de 1880, foi instalada aqui a madeireira La Argentina. É uma madeireira estatal que ela explorava justamente as madeiras da região para levar para a cidade do Ushuaia, que estava começando a se desenvolver, e fazer alguns móveis assim e tal. Um tempo depois essa madeireira passou para ser administrada pelo presídio do Ushuaia, então nessa região aqui, nessa madeireira, muitos presos trabalharam, inclusive foi a maior mão de obra da madeireira foi do presídio, e justamente eles exploravam essa madeira também para alimentar o aquecimento das casas da região e do próprio presídio. Então uma das funções da estrada de ferro era justamente vir para essa região e levar a madeira daqui para lá. Então antigamente a estrada de ferro, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, ela vinha até aqui. Então é mais uma curiosidade desse lugar. Logo depois ela foi comprada por um empresário argentino, e quando se transformou tudo isso aqui em Parque Nacional, aí todas as instalações que tinham de empresa ou de indústria se extinguiram. A madeireira La Argentina aqui no Ushuaia foi a primeira fábrica, a primeira empresa, assim, o primeiro edifício industrial de toda a Terra do Fogo. Interessante, né? E por fim paramos aqui no trem do fim do mundo. A gente contou um pouco para vocês da história do trem lá no presídio, mas basicamente esse trem era usado pelos presos para buscar troncos de árvore, madeira, pedra dentro do bosque para trazer para a construção do presídio e da cidade. E mantiveram aí, né, a linha do trem. Hoje, infelizmente, o trem não é o mesmo que eles usavam na época. Hoje são novos trens, novas máquinas, mas eles continuam com essa tradição e continuam levando agora turistas para conhecer esse percurso. A gente vai deixar algumas imagens aí pra vocês de como é aqui dentro. A estação é muito bonita, tem um bar, tem uma boutique que eles chamam, né, uma lojinha. E infelizmente hoje a gente não vai fazer o passeio de trem. Uma porque a última trem do dia já saiu, que é às 3 horas da tarde. E também porque ele é um pouquinho caro. E a gente já fez o percurso também dentro do parque de carro. Então a gente vai deixar esse para uma próxima visita ao Ushuaia. E a gente vai deixar aqui na descrição para você mais informações sobre esse passeio e também o site do Trem do Fim do Mundo. Então se você quiser saber mais para vir conhecer, é só clicar aqui nos links aqui abaixo do vídeo. Pessoal, aqui é a oficina do trem. O cara tá mexendo ali tipo no trilho, né? Uma parte do trilho. Bastante gente trabalha aqui. Aqui tem uma antiga roda que era do trem dos presos, e aqui embaixo um pedaço do trilho dos presos que foi restaurado. E aqui é toda a área de embarque, ó. Então você compra o seu bilhete aqui na entrada, nessa casinha, e ali você embarca. Ali tá saindo um trem agora. Bem bonito aqui. Ferrocarril Austral Fueguino. Então, pessoal, aqui no Trem do Fim do Mundo, na estação do trem, a gente termina esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho para vocês, tanto para saber como é aqui no Ushuaia, quanto para quem quiser tirar as curiosidades de como é
o parque nacional mais ao sul do mundo. Sim. Dá um like nesse vídeo para ajudar a gente e também se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, né? Até mais. Se você tiver alguma dúvida sobre esse ou algum vídeo, chama a gente lá no Instagram, @aestradabonita. Lembrando também que a gente já tem uma playlist aqui completa do Ushuaia para vocês aqui no canal. Então, aproveitem os vídeos e até o próximo. Até o próximo.